Vamos lá, começando aqui mais uma vez esse nosso conteúdo agora com nome, Evandro, porque antes a gente gravou esse conteúdo, o primeiro piloto aqui veio sem nome. Então a gente fez um projeto, como todo bom empreendedor, a gente vai fazendo, depois a gente escolhe como é que vai dar o nome. E o Evandro falou que toda vez que eu paro a reunião ou paro qualquer situação, eu falo assim, só uma provocação e começa o assunto real da reunião. Então a gente está começando o conteúdo ele visa, como eu expliquei aqui, para apresentar aqui conexões que a gente tem no dia a dia, aqui em especial hoje, né, com a Karina e com o Duar, através do associativismo, mas de empreendedores que se conectam com o ambiente de negócio onde a gente está, entregam valor, mas muitas das vezes na nossa correria do nosso dia a dia a gente só se conhece pelos negócios, pelas atividades, a gente não conhece um pouco da história que está ali por trás, dos objetivos que a gente tem e também do legado que a gente está deixando. Então, o objetivo basicamente desse conteúdo aqui é fazer essa apresentação. Vou começar da direita para a esquerda para a gente privilegiar a Karina quando ela for contar a história. Mas, Duar, a gente começa o pontapé aqui inicial da onde vem o Duar? Tá, vamos lá. Bem, eu sou filho de duas pessoas que sempre prezaram muito por liberdade assim na vida. Meu pai fez medicina na época do partidão, né? E ser médico dava liberdade de você dizer, eu sou médico, você era respeitado. E minha mãe sempre trabalhou com cultura popular, eles sempre gostaram muito de ajudar os outros, e acho que tem isso no meu DNA também. Eu nasci lá na Barra do Jucu, então eu venho da Barra do Jucu, de uma família, de um pai que sempre foi negociante, apesar de ter feito medicina, meu pai nunca quis exercer, minha mãe sempre trabalhou com cultura popular, e eu fui criado numa família muito pluralista, então, e muita liberdade, a gente fazia o que a gente quisesse, claro, com muita responsabilidade, e aí eu sempre gostei dessa coisa da liberdade, só que ela caminha com preço, né? Você quer ter liberdade, você tem que ter muita responsabilidade para que as coisas aconteçam. E aí, da Barra do Jucu, eu surfava até os 14 anos, e aí competi, né? A Cobra d'Água patrocinava a gente, era legal ser atleta, mas veio uma pergunta com 14 anos, que era assim, eu era bom de escola, e aí veio a pergunta, quem é o surfista que é bem mais sucedido aqui no Brasil? E a gente não tinha essa, né, igual tem hoje a Brazilian Storm aí, a gente tinha os surfistas que viajavam de ônibus para competir, aquela vida bem simples, e eu falei, cara, eu não consigo ajudar quase ninguém com isso. Vou estudar, porque eu acho que a educação, eu conheço muita gente que mudou de vida através da educação, e aí comecei, ganhei bolsa no colégio, passei na UFES, fiz engenharia elétrica, e aí durante a faculdade eu sempre gostei de trabalhar. Meu pai tinha arrendado um restaurante para uma pessoa, dentro de um comércio que ele tinha. O restaurante só atendia a Fazenda Camping. E aí eu trabalhava lá os fins de semana e eu via que os donos quase não ficavam lá. E o negócio já estava no terceiro ano de arrendamento. O contrato dele estava para acabar, eu estava com uns 19 anos. E minha mãe, na época, namorava um chefe de cozinha. Já há algum tempo, já tinha virado da família. Eu falei, cara, vamos pegar esse negócio pra gente tocar? Eu estava fazendo engenharia elétrica. E falei, pai, se você mantiver o preço do aluguel, do arrendamento, a gente assume isso aqui. Isso em 2006, se eu não me engano. Tinha acabado de passar na UFES, assim, então era uma vida meio corrida, porque um restaurante eu não entendia nada de cozinha, até hoje não cozinho nada, apesar de ter alguns restaurantes. E a gente tocou bem o negócio, começamos a profissionalizar mais, começamos a pegar alguns contratos para atender fora dali, com uma visão que casou muito bem, porque eu participei na faculdade de vários projetos que voltavam para empreendedorismo. Então, projetos do Sebrae, a gente fez Semana da Engenharia, a gente organizou na faculdade, assim, aproveitava com as empresas júnior essa vivência de tentar se tornar um empresário. E aí, através do Sebrae, eu conheci a Findes, me tornei associado, né, assim, eram palestras, a gente ainda estava começando um projeto que hoje é um projeto gigante, que é o Sind Jovem. E aí comecei a ter contato com filhos de grandes empresários e com jovens que eram grandes empresários. Eu lembro que eu sentei numa mesa, eu tinha 22 anos, e o Elias de São Paulo sentou do meu lado. E aí eu falei, cara, você mexe com o quê e tal? Ele, a gente vai faturar, sei lá, 2 bilhões de reais esse ano. E ele tinha 20 anos, eu tinha 22. Eu falei, opa, peraí, tem muita coisa para caminhar. Eles tinham licença do Porto, ele tinha sido estagiário numa empresa, enfim. E eu voltei dessa jornada do Sind Jovem muito querendo empreender, muito forte. Tinha um restaurante, mas era um negócio que estava dentro do meu pai. Meu pai sempre falava, cara, vai tocar alguma coisa fora.
E aí eu terminei a faculdade de engenharia, passei alguns trainees, mas eu via que, na época, para ganhar R$ 5.000 e morar em São Paulo e no Rio, eu ia pagar para trabalhar. E um plano de carreira que ele era baseado em muitas promessas incertas, assim como empreender. Só que empreendendo eu podia ganhar muito mais e eu podia ter a minha liberdade, porque eu trabalharia para mim. 80 horas numa semana, mas era para mim, né? E aí foi assim que eu escolhi. E eu não tinha conhecimento, eu fiz engenharia elétrica, eu tinha um restaurante já nessa época há 4 anos, mas era pouca formação, então eu fiz o MBA na área de gestão empresarial, junto com o processo de buscar franquias. Então a gente buscou franquia para dar o primeiro passo, eu vou dizer assim, realmente numa profissionalização, porque o restaurante ele caminhava, mas era uma coisa ainda meio atrelada ao meu pai, dependendo ali do negócio dele. E meu pai sempre queria que a gente saísse. Então a gente, assim, saísse para ganhar outros negócios. E aí eu achei uma franquia de educação. Por acreditar em educação, a gente trouxe uma franquia do Sebrae, que é Centro Brasileiro de Cursos. Esse ano fez 9 anos a primeira. Nós temos 2 franquias em operação e uma, né, em licença. E eu convenci um cara que tinha grana a investir, porque uma escola não era barato para abrir. Eu tinha metade desse dinheiro, tinha juntado dinheiro, sempre fui um cara muito econômico. E a gente abriu a escola. Daí ficamos 2 anos com a escola, deu super certo, a gente abriu uma segunda escola, que deu mais certo ainda, e aí depois de 1 ano a gente abriu posso falar marca de boa, né? O Zé Coxinha, que é uma mini salgado, a gente abriu franquia também, a marca não é nossa, e aí ficamos com o Zé Coxinha uns 2 anos, mas vimos que era rentável, mas não para o modelo que a gente queria, que era um modelo autônomo. A gente sempre teve negócios que não precisasse do dono estar ali. Assim, a gente sempre estruturou culturas que o dono não precisava estar ali, porque lembra que eu falei de liberdade, de ajudar os outros? Então, estar presente o tempo inteiro não combinava com a minha visão empresarial. E aí, a gente estruturou as escolas, estruturamos a coxinha, mas vimos que não era rentável, vendemos, e aí compramos mais uma franquia de ótica e do Vila do Açaí, né? Conseguimos o Vila Marca Capixaba, e aí montamos esses 2 modelos de negócio, ficamos com eles mais 2 anos. Vimos que o segmento de ótica é um segmento extremamente desafiador para você estar ali. É um segmento que envolve moda, envolve a parte técnica, envolve grandes redes que tem aqui no estado hoje. Então é um espaço muito competitivo. Para o modelo que a gente quer de autônomo, é um modelo sem muita prosperidade. E o Vila foi super bem, o projeto, a loja roda super legal, o produto por si só é muito forte. A gente abriu mais uma loja esse ano do Vila. E no meio da pandemia a gente tinha um projeto de... bem, eu sou cliente, aí é uma história legal. Eu sou cliente do Comarela, eu amo hambúrguer e pizza. Eu comia isso minha vida inteira, eu sempre fui muito magrinho, então eu podia comer à vontade. Hoje passamos dos 30, já não... Aí é uma vez por semana só, e aí assim, a gente vai adaptando, mas eu era cliente deles, sou cliente deles, inclusive. E aí, numa brincadeira, eu falei, olha, pô, vem aqui toda semana, você tinha que me patrocinar. Eles falaram, cara, você quer comer de graça, monta o seu. E claro, era uma relação de muitos anos que a gente tinha de amizade, eles sabiam do nosso histórico profissional, então eles toparam, né, abrir uma loja. A gente abriu uma loja em Jardim Camburi, que vai super bem, fez 1 ano agora em setembro, e tínhamos a ideia e botamos em prática um projeto que é o Hanaya, que é um projeto autoral, né, de comida japonesa com uma balada, um conceito mais novo, que está muito presente no Sul e em São Paulo. Então esse projeto ele é nosso, né? Ele é o primeiro filho de 100%, assim, né? Claro que não é 100% meu, eu não tenho nada que é só meu, todas as minhas empresas eu tenho sócios, né? Justamente por acreditar que tem uma frase que eu gosto muito, que é: sozinho a gente vai mais rápido, né? Juntos nós vamos mais longe. Então, assim, nunca tive problema com sociedade, todo mundo tem o seu papel definido. E por gostar muito de liberdade e por acreditar, né, que o meu propósito de vida é muito ver as pessoas crescendo através do seu protagonismo, ver sócios. Eu tenho um sócio hoje de 25 anos que tem 3 empresas, emprega lá 40 pessoas, quer dizer, então isso para mim é muito gratificante. Eu acabei de tornar agora, a gente entregou 10% da empresa para 2 funcionários que estão com a gente há mais de 5 anos, né, das Legal. escolas. Então, assim, isso para a gente é um pouco da nossa história. Acho que as coisas foram feitas, né, as empresas, para que elas tenham a cultura delas, para que elas tenham o modelo delas, e eu aplico muito isso também para a minha vida. Então, esse é um pouquinho da minha história, né? Acho que liberdade e protagonismo aí são 2 coisas que eu sempre gostei bastante. Esse dia a gente tava no café aqui falando, aí o cara falou bem assim: eu quero tornar meu negócio uma franquia, quem você conhece de consultoria e tal? Eu falei, cara, eu logo lembrei de você, eu falei assim, cara,
consultoria, eu não conheço muito que funciona aqui no estado, não. Mas eu conheço um cara que de franquia o cara entende. Sabe um pouquinho. Entende bastante. Mas, falando... Duar falou muito de cozinha aqui. Cozinha remete à França. Eu tava tentando aprender. Karina Cailou. Karina, um pouquinho da história. Da onde vem a Karina? É França mesmo? Então, meus bisavós que eram franceses, né? Então, esse sobrenome veio dos bisavós. E aí, acho que tem um pouquinho do sangue também, né? Porque cosmético, quando fala de cosmético, vem da França também, lembra muito, né? E... na verdade, a gente vem de uma família, meu pai não é industrial, né? Ele mexe com projetos, né? E nós somos em 4 mulheres, e cada uma seguiu para um ramo, mas sempre assim, todas com veia de empreendedorismo, ninguém nunca gostou de trabalhar muito de funcionário, né? E quando eu comecei, né, a estudar e tudo, eu fui fazer um curso de administração. Só que eu vi que não tinha nada que me motivasse naquilo ali. E aí eu sempre tive, assim, desde pequena, eu estava até lembrando outra coincidência com a minha irmã, e a gente estava rindo, né? Porque que eu falo que é nato da pessoa. Eu vim para Vitória com 4 anos de idade, né? E a gente ficava, meu pai adorava ir para a praia, a gente ia muito, ele tem, né, casa, sítio em Nova Almeida, a parte de Fundão. Então a gente ia para uma prainha lá que era meio deserta, ficava na praia de 7 horas da manhã, 7 horas da noite. E a gente tem foto, tipo, queimada, de bolha na cara do sol, porque na época não existia nem protetor solar, né? Eu até brinco com a minha mãe, poxa, mãe, você podia ter cuidado, hoje eu faço tratamento de eterno para tirar a mancha do rosto, né? Porque vem lá de trás, enfim. E aí eu sempre tive essa vontade, né, de mexer também com essa área de beleza, de cosmético, e eu falo que hoje o trabalho é muito prazeroso para mim, porque, na verdade, eu me divirto com isso, que são coisas que eu gosto, né, não tem esse pesar quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, aquilo que você falou, que você tem, preza pela liberdade, você está fazendo o seu trabalho com a liberdade, com tudo aquilo que você quer, né, você consegue unir isso daí. Então, assim, então a gente ia, né, para a praia desde novinha e ficava naquilo ali, no sol e tudo. E aí eu lembrando ontem com a minha irmã, né, falando, a gente já tinha essa veia de empreendedorismo, assim, porque a gente fazia umas coisas assim, eu nem lembro assim minha idade, mas devia, sei lá, ter uns 7, 10 anos de idade, assim. A gente tinha um portão grande dessa casa e a gente queria fazer alguma coisa, tipo, para ganhar um dinheiro, entendeu? Então eu tava lembrando com ela que a gente deu muita gargalhada ontem. Eu cortava, tinha um produto que era um desodorante Rexona, daqueles que você aperta assim. E eles tinham um desenho de um formato, tipo como se fosse uma asa de um anjo, alguma coisa. A gente ia com a tesoura, cortava aquilo ali, aí tinha um ganchinho de um brinco e fazia brinco, e a gente ficava em cima do portão, subia em cima do portão para vender para quem passava na rua. Empreendedorismo na veia. Aí ela lembrou de outra coisa. Eu falei, eu lembro de uma caixinha de dama que a gente tinha, que tinha os esmaltes, e a gente chamava as coleguinhas para pintar a unha delas e cobrava na época, tipo assim, um cruzeiro, sabe? Então, assim, aí eu fui fazer o curso de administração, meu primeiro emprego foi tipo de recepcionista de uma empresa de café aqui do estado, né? Só que aquilo, eu falava, gente, não tem nada a ver, parece assim que a gente tem que ter muito definido o que a gente gosta na vida para tomar, né, uma decisão daquilo que você vai trabalhar. E aí eu falei, não, eu gosto de cosmético, tudo, eu vou fazer um curso dentro da área e tudo, e vou mexer com isso. Foi quando eu decidi fazer o curso de farmácia, só que eu já estava... eu casei muito nova, né, com 19 anos na época, então eu tive uma filha, a minha primeira filha, aí foi com 25 anos de idade, e aí quando eu fiz 25 anos de idade, eu estava com ela com 1 ano que eu entrei no curso de farmácia. Então para mim foi um desafio muito grande, assim, dar conta, porque é um curso pesado, mas eu fui fazendo, e depois deu que, quando eu estava quase terminando, eu tive a segunda ainda, né. Mas aí logo em seguida eu engatilhei e falei, já estou aqui. Aí fui fazer fiz uma pós-graduação em BH, né, da parte industrial mesmo, de indústria de cosmético. Aí depois engatei outra sobre desenvolvimento específico, desenvolvimento de produto cosmético, né, em Campinas, São Paulo. Emendei um MBA na Itália também de legislação europeia. E uma coisa que eu gosto de contar sempre também, a parte que a gente estava conversando também antes aqui sobre essas instituições, né, que ajudam, que dão o suporte para quando a gente está começando. Eu tinha feito o Empretec do Sebrae, né,
E eu tenho a apostila até hoje, que eu guardei, e tinha a facilitadora, que era a Denise, né, Lemos, e ela... Aí eu fui fazer um curso depois de coaching com ela, 11 anos depois. Aí a gente conversou e tudo. No primeiro encontro eu não esperava que fosse ela, né? Eu falei, poxa, você foi facilitadora quando eu fiz Empretec, isso aqui há 11 anos atrás. Aí eu fui pegar a apostila que eu tinha em casa, que eu guardei. Aí quando eu comecei a folhear, tinha a parte lá do Business Plan, né? Planejamento de negócio. E aí eu tinha colocado nesse Business Plan, estava escrito que, tipo, aí tinha o conteúdo lá, tinha uma programação assim, mais ou menos, que você colocava um ano mais ou menos, o que você quer fazer, onde que você quer estar, o que você pensa e tal. Aí tinha 5 anos, 10 anos. Quando eu coloquei 10 auma isso aí eu tô resumindo, né? Aí eu coloquei assim que eu queria estar com a minha própria indústria de cosmético. E na época, tem uma das maiores empresas do estado aqui de cosmético, né? Ela tinha uma sede lá no Civite. E eu, tipo assim, era apaixonada. Poxa, é um polo industrial ali, muito legal, não sei o que. Eu falava assim, eu quero ter... Aí eu coloquei lá no Business Plan que eu ia ter a indústria de cosmético lá, sozinha, e que ia ser no Civite. Ainda coloquei o bairro. E quando eu me dei conta, isso é uma história assim, que eu arrepiei na hora e eu cheguei a me emocionar, eu chorei com isso, sabe? Porque eu chamei minhas filhas e mostrei para elas na hora e levei a apostila para Denise ver no dia seguinte. Aí eu, tipo assim, eu arrepiei na hora, eu falei, gente, como é que é a mente das pessoas, né, você acreditar naquilo? Tipo, é uma coisa que eu tinha de um sonho, né, que quando eu comecei, que eu fui fazer parte da sociedade de uma fábrica, a pessoa que me chamou, eu já tinha uma experiência, que eu trabalhava de funcionária numa outra, né, aí quando a pessoa me chamou, ela falou assim, eu vou te dar um percentual, na época eu nem lembro direito se era tipo 2%, mas para o benefício de às vezes não ter que assinar carteira, pagar encargo trabalhista, essas coisas, e que falava que seria uma participação minha também, né. Então, quando eu entrei para fazer o Empretec, eu tinha essa participação pequenininha, né, na empresa, só que eu sonhava ter empresa sozinha, assim, né, que fosse minha e tal. E aí eu coloquei isso, eu queria ter, que tinha que ser lá no Civite, no polo industrial. E aí quando eu fui fazer o curso de coach com a Denise de novo, né, que ela também estava lá, aí eu estava já lá no Civite com a minha própria indústria de cosmético, sabe? Então, que é uma coisa assim que eu falo que as coisas não dependem de dinheiro, sabe? Então, assim, porque eu não vim não herdei nada dos meus pais e tudo, e às vezes tinha, né, minha mãe, como sempre dedicou a vida dela também pra gente na criação dos filhos e tudo, eu tinha como se diz, um pesar, assim, porque quando eu falava assim, eu vou fazer uma pós, semana sim, semana não, ou de 15 em 15 dias, estudar fora e tal, ela falava assim pra mim, mas e suas filhas, tadinha, não sei o que, sabe? Então eu ficava com pesar, às vezes, tipo, o Dia das Mães, num sábado que ia ter, já aconteceu de eu perder, não poder ir por causa de uma pós que eu fazia em BH, entendeu? Então, assim, alguns sacrifícios que tipo assim, a gente sente, às vezes, quem vê de fora, olha, acha, assim, que é fácil e tudo, mas que você tem que fazer escolhas na vida, né? Então, eu falo até isso com elas, poxa, se hoje eu não tivesse feito isso, me doeu aquilo, sabe? Eu ficava muito chateada. Mas se eu não tivesse feito aquelas escolhas naquela época também, hoje eu não poderia proporcionar para elas um estudo melhor que elas fazem, uma condição melhor, uma oportunidade melhor, né? Porque hoje também eu falo que é mais fácil, né? Você chegar a ter uns pais que já tem uma estrutura, que você pode entrar numa empresa e tudo, do que às vezes você começar do nada e você não tem nem ninguém para te orientar para poder fazer nada, né? Então, enfim, aí desde que eu comecei também, né, a trabalhar nessa parte industrial, né, eu procurei fazer essas consultorias, procurei estudar e tudo, entendeu? Até mesmo para eu poder ter uma base para poder crescer também. E a partir disso daí, por exemplo, a gente começou a mexer com a parte, né, de capilar, né, de cabelo aí, e depois a gente foi se especializando na parte de unha, né? E há mais ou menos uns 10 anos atrás também, não existia aqui no estado, por exemplo, essas unhas profissionais, são unha de gel, de porcelana, essas coisas assim. Então, quando a gente fez uma parceria, por exemplo, com uma empresa de fora, que começou a trazer para casa, as pessoas olhavam até a minha unha e falavam, nossa, mas essa unha é sua? Eu falava, e tal. Aqui no estado, por exemplo, não tinha ainda, não era um hábito assim, né?
E, por exemplo, eu tive uma dificuldade também quando eu fui regularizar, por exemplo, que eu acho um desafio, mas para mim o desafio é muito prazeroso, né? No sentido assim, aí a gente começou a ter alguns problemas, porque os fiscais chegavam nas estéticas, nos salões de beleza, por exemplo, e apreendiam os produtos que não estavam regularizados na Anvisa. Só que no próprio enquadramento na Anvisa, você não tinha uma categoria de cosmético para esse tipo de produto. Ele não era enquadrado como cosmético, porque tinha pessoas que nem sabiam que existia, tipo assim, fazer um alongamento de unha, um gel de unha, né? Esse produto não existia. E aí eu tentava, né? Cheguei na Anvisa, vigilância sanitária e tudo, e a gente não conseguia encontrar muita solução. Depois de muito tempo, eu consegui enquadrar numa categoria de cosmético esses produtos de unha no Brasil. Então, eu fui a primeira a regularizar os produtos de unha na Anvisa, né, para poder isso tornar, porque também era assim, a fiscalização chegava, prendia o produto, e aí a gente ia questionar, não, mas está usando para unha e tudo é cosmética, mas a gente não consegue enquadrar lá, porque tem a categoria que você tem que falar o que ele é, a função e tudo. E não tinha isso na lista, né, depois que veio. Então, meu desafio hoje é isso, eu trabalho também a gente faz a parte de terceirização de cosmético, né? Hoje eu não tenho marca própria, e já tive marca própria, já mexemos com marcas licenciadas também, e hoje o know-how maior nosso é nessa parte de rena de sobrancelha e a parte de unhas profissionais. E, por exemplo, o mercado de manicure é um mercado muito grande, né? Elas foram regularizadas como profissão, que antes não eram também. E então a gente é bem atuante nessa área, né, de terceirização, principalmente de produto de unha, e tenta fomentar também esse mercado, assim, dando suporte também de treinamento, de curso, de assistência para esses profissionais também se prepararem melhor para o mercado também. E o que eu trabalho também em paralelo a isso aí é a parte de consultoria, né, de regularização de indústria de cosmético, de desenvolvimento de produto cosmético, que é uma área que eu gosto muito. A parte disso também eu sou farmacêutica, esteta e cosmetóloga, então a parte também, que é uma parte que eu amo, assim, está relacionado à beleza também, né? Então alguns procedimentos minimamente invasivos também eu trabalho, como aplicação de botox também. Então, assim, é o mundo que eu vivo hoje, né? E fora isso tem essas atividades, né, paralelas que a gente faz parte, né, igual na Federação das Indústrias, né, lá no Sindes, a integração com o Sindes Jovens, estou no Conselho de Farmácia também me candidatando até agora para a nova chapa também de lá, em 2 comissões. E eu acho muito bacana esse trabalho que a gente faz, né? Tem muitas pessoas que falam, você ganha para isso, né? As pessoas sempre pensam assim, né, no dinheiro, mas eu vejo que é muito prazeroso você fomentar, né, principalmente um mercado, ajudar as pessoas, poder contribuir também, e agrega muito para a gente também, né, esse tipo de relacionamento, de convivência com outras experiências também. Legal, assim, só fazendo um ponto de conexão para a gente entender um pouco dos objetivos, você vê 2 histórias, segmentos diferentes, atuações diferentes, às vezes os pontos de contato. Fiz uma marcação aqui de interação, meio que todo mundo veio do mar aí, né? Todo mundo veio de uma história meio de praia, né? Sim. Um empreendimento que veio da praia, uma tomada de decisão que veio da praia. Do ar, na história dele, lembrou, assim, eu tive um tio que foi, não sei se você vai lembrar da Top Point, que era uma loja que tinha aqui no estado, muito antiga, que era um dos sócios da Top Point, e aí eu fui criado olhando aquilo ali e vendo ele para Bali, para o Peru, surfar, mas a jornada era essa daí. Se você não tirasse do seu bolso, empreender era a sobrevivência do surfista ali. Mas a gente olha essa jornada que foram contar, né, que vocês contaram aí, e a gente marca até o presente, né, o que vocês estão vivendo hoje. Seria muito legal conhecer também quais são os objetivos daqui para frente, assim, que foi construído do ar com vários negócios, Karina com frentes diferentes também mais complementares da atuação. Vou fazer o inverso, então, vou começar de cá para cá para a gente, Karina já está mais quente, assim, quais são os objetivos que você tem daqui para frente, assim, empreender na vida? Então, eu assim, uma coisa que me dá muito prazer dentro do meu trabalho é justamente criar coisas diferentes, sabe? Então, assim, logo quando eu comecei o trabalho com o pessoal do Sebrae também, eu patenteei um produto que não existia, tipo, nós patenteamos em 144 países, mas na época eu não estava, tipo assim, com uma estrutura comercial boa para poder fazer essa divulgação, esse trabalho, para colocar esse produto no mercado também, né?
Então, eu vejo muitos nichos, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas com concorrência, mas eu vejo assim muita área ainda que não é explorada, muito mercado ainda que não é explorado, né? Então, eu gosto muito assim de estudar essa parte de desenvolvimento de produto também, criar coisas inovadoras, diferentes também. Eu tenho alguns clientes também, né, que trabalham comigo, né, tem em contratos de confidencialidade também de alguns produtos, né, que colocam no mercado também, diferenciados, né, tipo, é muito comum o cosmético às vezes falar assim, que eu falo que já está banalizado, né, a parte capilar e tudo, mas aí, por exemplo, você faz um produto diferente que agrega coisas diferentes, né, então fica esse desafio sempre para mim. E tem algumas questões que até me passam também, antes, às vezes, de eu fechar um contrato e tudo, aí eu falo, eu vou pesquisar primeiro no mercado se tem matéria-prima, se tem essa possibilidade antes de fechar, né, a pessoa para poder ter uma ideia. Então, assim, não é simples falar assim, eu vou criar que vai ter uma matéria-prima disponível que eu vou conseguir fazer. Não é, você tem que... É um conhecimento muito complexo para até você conseguir chegar e colocar esse produto no mercado também, né? Esses dias, por exemplo, eu peguei por exemplo, que a pessoa me pediu, eu não tenho nada fechado com ela ainda, né, que seria um produto, por exemplo, que passa o esmalte de qualquer jeito, aí borrou ali a cutícula, aí depois vem com um produto, passa em cima, aí tira só a parte em volta da unha, mas não tira o esmalte, então limpa toda, não precisa ficar com aquele palitinho limpando e tal, então eu estou pesquisando matéria-prima em cima para poder trabalhar esse produto. Tem um outro, por exemplo, que eu peguei, que é bem legal assim, que é um produto que, por exemplo, quando o neném faz o cocô, por exemplo, ele não gruda na pele do neném. Então, você passa ele antes, né, o produto, esse daí eu consegui fazer. Aí você passa o produto antes no bebê, aí depois quando ele faz, fica inteirinho ali na fralda e tudo, e não suja o bebê. Aí você vai e passa o produto de novo nele para proteger de novo, né? Então, tem umas coisas assim, bem interessantes, eu acho legal, assim, eu gosto de trabalhar com essa isso inovação, também. E tem essa área também, né, de estética que foi aberto para várias classes profissionais, né, que também eu acho muito desafiador, assim, e eu não me dedico tanto ainda por conta da questão da fábrica, da terceirização de cliente que a gente tem também, que isso demanda muito meu tempo. Legal. Assim, então, os objetivos são mais nessa área de criação, né? A gente estava falando antes no bate-papo que a inovação no serviço, no comércio do ar trouxe uma inovação para o mercado local, que foi o Hanai aqui, que já é uma experiência diferente. Mas a indústria, ela é muito evidente, essa característica de criação, de inovação. Nessa parte, por exemplo, de cosmética, a gente tem muita coisa antiga no mercado, né? Então, assim, para quem entende um pouquinho, às vezes, olhar atrás de um rótulo, né? Por exemplo, lá em casa, tem as pessoas que vão ficam até meio assim, porque... Eu tenho prateleira lá de cima e embaixo, assim, de cosmético, e tem cosméticos que às vezes eu nem uso, fica lá para eu estar consultando composição, olhando a textura, quer dizer, analisando o produto todo, né? Então, assim, às vezes eu pego, igual eu peguei um outro trabalho, por exemplo, um filtro solar mais antigo, né, de uma pessoa que até ganhou aqui no estado, tinha uma época um programa que tinha de inovação de produto, alguma coisa assim. Aí ele tinha ganhado, que era um protetor que flutuava no mar, e tinha uma bolsinha que colocava ele, e podia ser para esportista e tudo, que ele podia estar no mar, estar em qualquer lugar, colocava no pescoço, né? E aí só que tinha alguns ingredientes que estavam um pouco já ultrapassados e tudo, e a gente foi fazendo algumas substituições, né, tipo, o protetor químico pelo protetor físico, aí substituímos alguns antioxidantes por antioxidante natural, e foi colocando, tipo, alguns apelos mais vegetais também no produto para mudar essa tecnologia da forma farmacêutica também, né. Então, eu acho isso bem legal, assim, porque a tendência é essa, a gente melhorando cada vez mais e vão surgindo cada vez mais novidades aí também no mercado, né? Lavoisier não estava errado, nada se cria, tudo se transforma, né? Duar, então os seus objetivos aí, mestre. Então, eu fiz, engraçado, né? Ela falou sobre coaching e assim, né, todo mundo brinca que tem umas day trade, essas coisas essas profissões do futuro que na verdade são meio balela, mas na verdade tem muita coisa boa no meio disso. Acho que o exercício de planejar o seu futuro é fundamental. Então eu fiz um para 30,
né? Um planejamento para 30 anos, um planejamento para 35, faço 35 agora no final do ano, e é a hora de refazer. Para nós, um grande objetivo é que a gente consiga... existe uma transição de pequeno para médio empresário, isso é bem desafiador no modelo de negócio do Brasil. Então, assim, quando você tem vários negócios, né, e são negócios que dependem muito né, a indústria tem um exercício gigantesco, a Karina falou um pouco da burocracia, no Brasil é muito desafiador, um planejamento tributário muito bem feito, às vezes a gente deixa de crescer por causa disso. Então hoje, para o futuro eu penso nas empresas crescendo organicamente, né? Eu penso que o ideal é meus colaboradores e sócios quererem ter novas células daqueles negócios, né? Eles são apaixonados no que eles fazem, eles quererem prosperidade para aquilo. Então, para o futuro, eu acho que a gente está caminhando para isso, que é ter as pessoas dos nossos negócios criando novos negócios. Seja para atender a cadeia de negócios. Então, por exemplo, eu fiz energia solar, né? Eu tenho 3 indústrias, eu tenho 3 usinas hoje de energia solar, que é a única coisa que eu tenho na área de engenharia, que atendem os nossos restaurantes, né? Isso dá uma rentabilidade muito interessante, está alinhado com boas práticas de mercado, a empresa ser um pouco mais verde e tal, enfim. A gente está montando um escritório compartilhado de serviço, onde a gente antes terceirizava a contabilidade, a gente terceirizava jurídico e tal. Agora, como a gente tem, né, são 9 operações, a gente tem um escritório compartilhado de serviço. Isso pode ser uma nova empresa, porque eu posso atender com esses serviços outras empresas, né? Então, assim, mas e aí você tem que convencer a pessoa que está à frente do projeto de que isso é legal, ela tem que se apaixonar, né? Porque eu acho que tem muito disso. Então, assim, para o futuro... É claro, agora a gente está num pós-crise meio de sobrevivência, né? A gente tá voltando aí a estabilizar as coisas, alguns segmentos sofreram muito, né? Alguns ainda vêm sofrendo e outros ainda vão sofrer bastante, mas a gente conversa sempre com pessoas mais velhas, mais experientes. Eu faço mentoria, inclusive, né? E me deram essa informação: olha, eu sou empresário há 45 anos, foram os piores 2 anos, sem dúvida nenhuma, que eu passei, porque era tudo muito inesperado. Então, acho que nesse curto prazo aí de 6 meses a 1 ano é retomar os negócios patamares que estavam, né, antes da pandemia, e olhando para 5 anos é que a gente tenha mais 2 ou 3 empresas aí pelo menos, né, desdobradas a partir dos nossos colaboradores, ideias que nasçam com eles, que tragam, porque chega num momento da vida também que é legal, porque você acaba sendo um ponto de encontro de ideias, né? E a gente fala que hoje ideia não vale muita coisa, né? A transpiração é o que faz falta. A gente às vezes chega com a ideia que vai mudar o mundo. Essa ideia pode até mudar o mundo, mas ela vai exigir um baita esforço, né? Igual a Karina falou um pouco aí da trajetória dela também. Tem aquela frase assim: quem vê close não vê corre, né? É isso, exatamente. E as pessoas acham que vão te dar a ideia e você vai trabalhar pra caramba pra botar a ideia delas na execução, e a coisa vai ser simples. Então, acho que nos próximos 5 anos é a gente ter aí uma estrutura de hold melhor organizada, né, com os CNPJs todos abarcados ali e com uma frente orgânica em cada nicho de negócio, para que o próprio negócio consiga crescer. A gente acabou de tornar 2 colaboradores sócios, né, a gente tem alguns sócios que são desde a fundação de cada negócio, mas a ideia é que nos próximos 5 anos eu possa ter pelo menos mais 3, 4 colaboradores sócios e pelo menos aí mais 3, 4 negócios para a gente continuar crescendo. Eu acho que se é orgânico e está bem equilibrado, não são mais dores de cabeça, né? São prazeres e dores de cabeça de quem está mais ali na operação, mais no início. A gente vai começando a entrar com um trabalho muito mais de empoderamento, de facilitação, de disponibilização de know-how. Eu brinco que é como fosse franquear o que a gente já tem. Conteúdo. Sabe? Que é passar para o seu sócio o conhecimento que você já tem. Massa. Conectando os dois e a gente indo para a parte final, porque eu falo assim, né? Quem vai estar vendo essa gravação aqui, como a gente faz tudo muito orgânico, ninguém sabe, quem vê o Close e não vê o corre, a gente está aqui desde cedo fazendo associativismo, então todo mundo tem a jornada de negócio, e a gente está com a polha aqui, a câmera não está pegando ali, Evandro, mas assim, a gente tem mais um aqui na sala para que nos dá os tentáculos ali no associativismo. Mas pegando a mensagem final, né, a parte final é que a gente empreende um esforço, a gente faz essas conexões, e a gente tá pegada a jornada, tem uma conexão direta com o Duarte, porque
tô numa linha sucessória aí do associativismo, e aí a gente tava batendo papo ali, 9 se eu contar mais a projeção de CNPJ, vamos para umas 12 aí, para encerrar as atividades. Carina tem várias frentes aí, se inovar cada produto, cada hora olha uma possibilidade de transformação, e eu também enxergo que cada vez o nosso olhar empreendedor, a gente gera oportunidade, a gente vê no desafio uma nova oportunidade, mas uma hora isso tudo vai passar e a gente vai deixar essa mensagem para trás, né? No associativismo a gente vê muito isso, que é um ambiente que a gente compartilha, porque a gente faz uma entrega, alguém vem, assume o nosso posto e vê o legado que foi deixado ali. E aí nessa mensagem final, né, para a gente ser bem objetivo no final, encerrar a agenda aqui, queria saber assim, qual é o legado depois de todo esse esforço, dessa história que vem da Barra do Jucu, que tem a praia também como iniciativa, que tem toda uma jornada de construção e de entregas para a sociedade. Qual o legado que vocês esperam deixar? Por qual conteúdo vocês esperam ser conhecidos ou reconhecidos no futuro? Vou inverter aqui do aí e a gente encerra contigo. Então, Jairo, eu penso assim, por exemplo, igual eu já vejo na trajetória de algumas pessoas, do Armin estava falando dele aí, é legal, você citou o exemplo de uma outra pessoa antes, né, que te despertou, te deu aquele estalo. Então eu acho que se a gente servir, né, para dar esse start em alguém, é muito legal, né? Às vezes a gente, né, escuta feedback de outras pessoas quando perguntam para você o que as pessoas pensam em relação a você, né? O mercado de Vitória, por exemplo, é muito pequeno. Todo mundo conhece todo mundo, então assim, eu falo, se você fizer um bom trabalho, se você for um bom profissional, né, fizer as coisas certinhas, o resultado vem, né? Então assim, eu acho que o legado que a gente tem que deixar é justamente o despertar em cada um de querer ser melhor do que é hoje, de querer se profissionalizar mais, de querer estudar mais, de querer aprender mais, porque eu acho que tudo é um aprendizado eterno, né? Você pode ter a empresa mais bem-sucedida que for, mas você está sempre aprendendo, você está sempre trocando experiência. Legal. Então esse exemplo, né, exatamente, que gera transformação. Então... eu acho que legado é uma palavra bem forte, né? Assim, a gente nem se vê assim, né? E aí eu vou olhar assim, pro meu avô, pro meu pai, né, pra minha mãe, enfim, para a trajetória da família. E para mim, acho que o legado é fazer com que as pessoas trazer prosperidade para as pessoas que estão próximas a mim, né? Então, assim, sejam elas familiares, sejam elas sócios, sejam elas colaboradores, ou enfim, clientes, ou até mesmo, né, como a gente faz aqui no associativismo. Eu acho que melhorar o ambiente que a gente está inserido como um todo. Não adianta a gente ter dinheiro se não tem qualidade de vida, não adianta a gente ter liberdade se a gente também não tem um equilíbrio financeiro. Então, assim, eu sempre trago muito isso. Para mim, trazer prosperidade para as pessoas que eu tenho contato, né? Então, acho que isso para mim é um grande legado e a gente vai acabar sendo sempre lembrado por ter ajudado as pessoas, né? Mas quando a gente pensa em ajuda, às vezes é uma coisa meio assistencialista, né? Então eu acho que trazer prosperidade ela tá mais ligada a isso. Então eu sou bastante incentivador dessa questão do equilíbrio, de tem que ter qualidade de vida, tem que trabalhar duro, tem que estudar pra caramba. Acho que na vida nada vai ser fácil, principalmente se você quiser ter performance, né? Então, como eu sou uma pessoa de performance, eu provoco muito quem tá próximo a mim pra gente ter essa vontade. É claro que bem-sucedido é uma palavra difícil, né? Porque sucesso, às vezes, para uns é uma coisa, para outros é outra. Mas para mim é fazer com que cada um dê o seu melhor dentro do que pode ali. Então, acho que é isso. O grande legado é poder ter ajudado pessoas a conquistar aí seus objetivos de vida. Isso vai ficar bem feliz. Vamos falar que legado é uma palavra forte, né? A gente falou de coach, falou daquilo que incentivou, mas esses exercícios, né, faz com que a gente se comprometa, né? Igual a questão de valores, né, que a gente sempre tá falando. É mais para a gente fazer um exercício, conhecer, agradecer aqui a oportunidade, assim, papo rápido, cafezinho mesmo. Começa com algumas provocações, agradecer vocês, agradecer a Karina, agradecer o Eduardo. Que agradeço o convite, foi muito bom. Para bater um papo e conhecer um pouco mais as histórias, esse projeto é começar com uma provocação para gerar conexões entre as histórias e incentivar as outras pessoas também. Tá bom? Estamos aí. Obrigado.